se são comentários dentro da empresa. Não, a voz do povo é sábia. Agradeço ao deputado delegado Valdir. Passo a palavra para o deputado Paulo Pimenta pelo tempo de até 3 minutos. Mais o tempo da liderança junto. Vossa Excelência deseja usar o tempo da liderança do PT. Vossa Excelência então tem o tempo acrescido em 10 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui fazer o registro. Vossa Excelência vai utilizar inicialmente o tempo da lidança, deputado Paulo Pimenta? Porque tem que separar, porque 3 minutos é para questionamento. Não vou fazer pergunta. Ah, não vai fazer pergunta? Ok. Vossa Excelência dispõe de 13 minutos. Eu quero, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, fazer aqui uma manifestação em resposta à entrevista coletiva concedida ontem pelo Procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos responsáveis pela investigação da Lava Jato. E eu confesso a Vossa Excelência que fiquei perplexo com o que eu assisti. Entre outras frases, o ilustre procurador disse: o que queremos mostrar é que não estamos investigando a Petrobras. Nós nem começamos a investigação por ela. Estamos desvelando a compra de apoio político partidário pelo governo federal por meio de propina institucionalizada nos órgãos públicos. Se não reconhecerem isso, vai ser um problema. Quando falamos que estamos investigando o esquema de compra de apoio político para o governo federal através de corrupção, estamos dizendo que os casos Mensalão, Petrolão e Eletronuclear são todos conexos, porque dentro deles está a mesma organização criminosa e as pessoas ligadas aos partidos políticos. Não tenho dúvida nenhuma de que todos ligados à Casa Civil do governo Lula, tudo foi originado dentro da Casa Civil. Ora, senhor presidente, é evidente que nós estamos assistindo uma mudança de narrativa por parte do Ministério Público Federal daquilo que desde o início se constituiu a investigação sobre a Petrobras. Lembrem os senhores e as senhoras que no início o Ministério Público Federal dizia que estava investigando um clube, um cartel de empresas que se associaram para obter vantagens em licitações dentro da Petrobras. E que contavam para isso com a participação de servidores, de funcionários da Petrobras, que recebiam parte deste esquema criminoso e que, para se manterem nos cargos, buscavam apoio político em partidos do governo e da oposição. Esta era a denúncia inicial. No momento em que o doutor Teori Zavascki, relator no STF, manifesta uma opinião diferente da do procurador e que entende o doutor Teori que não é o doutor Sérgio Moro o único juiz competente no Brasil para investigar casos de corrupção e que, portanto, é preciso que este processo seja fatiado, ou seja, a cada caso de corrupção novo investigado, também outros juízes participarão da investigação. Nós assistimos esta manifestação do Ministério Público Federal. Mais grave, senhor presidente, é que o ilustre procurador também afirmou que, mesmo sem ter provas, há uma condução da investigação nesta direção. É evidente, senhor presidente, que no dia de ontem o procurador revela a disposição de conduzir uma investigação que tem um objetivo: criminalizar o Partido dos Trabalhadores, o governo federal e o ex-presidente Lula. Eu acho, senhor presidente, que essa manifestação ela é reveladora de várias coisas. E primeiro, aquilo que nós já suspeitávamos. Nós estamos diante de um caso sui generis.
Há uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e acompanhada pelo juiz. Um grupo que, numa mesma sala, investiga, denuncia e julga. Nós nunca assistimos, senhor presidente, nada parecido no Brasil. Há uma flagrante violação de qualquer pressuposto básico do Estado de Direito na condução desta investigação. Mas mais do que isso, o que fica explícito com a manifestação do senhor Carlos Fernando dos Santos Lima é que todas as denúncias, todas as delações que não dizem respeito à sua tese ou à sua vontade não interessam ao Ministério Público Federal. E é por isso, ilustre relator, que a partir desta entrevista a gente entende muita coisa. Por que não há a mesma disposição, por exemplo, para investigar delações premiadas ou denúncias que envolvem líderes da oposição? Quantas vezes nós já ouvimos falar que o PSDB recebeu 10 milhões de reais para não deixar prosperar a CPI da Petrobras? Quantos relatos nós já ouvimos de delações premiadas que envolveram nomes de Aécio Neves e de tantos outros líderes do PSDB? Mas isso não interessa. Isso não interessa por quê? Porque o objetivo do Ministério Público Federal, expresso ontem, numa entrevista coletiva, está claro. Nós queremos criminalizar o PT, o governo federal e o ex-presidente Lula. Ora, senhor presidente, isto é uma maneira absolutamente seletiva de condução de um processo que deveria estar pautado na isenção, na sobriedade. Nós estamos investigando algo muito grave. Nós estamos investigando um esquema de corrupção que envolve não só a maior empresa do Brasil, mas com um conjunto de tentáculos. E vai mais longe. O doutor Sérgio Moro ontem, quando deu uma declaração dizendo que as irregularidades da Petrobras estariam fragilizando a democracia no Brasil. Ora, senhor presidente, será que nós realmente acreditamos que estas empresas que participaram ao longo das últimas décadas de um conjunto de obras e licitações, não só do governo federal na Petrobras, mas do governo do Estado de São Paulo, governado pelo PSDB, no governo do Paraná, governado pelo PSDB, no governo de Minas Gerais, durante tanto tempo, governado pelo PSDB, as mesmas empresas contribuíram para o PT e para as campanhas de petistas e aliados do nosso governo no último período, porque eram obrigados para manterem seus contratos na Petrobras, e que estas empresas, algumas delas, como a UTC, contribuiu mais ainda, contribuiu mais com a Aécio do que com a Dilma, várias delas com poupudas contribuições ao longo de décadas, para os partidos políticos que governavam esses estados. Sobre essas contribuições não paira qualquer tipo de dúvida, não paira qualquer tipo de presunção de que pudessem também estar repetindo nesses procedimentos a mesma prática que o Ministério Público Federal imputa como criminosa. Será que nós estamos, senhor presidente, diante de uma investigação que tem por objetivo, de fato, conduzir este procedimento como a sociedade brasileira espera? Eu estou convencido que não. E, portanto, senhor presidente, eu estou aqui denunciando que nesta entrevista coletiva, infelizmente, um integrante do Ministério Público Federal revela algo que nós já suspeitávamos, mas não queríamos acreditar. Há uma intenção a priori. E o processo de investigação, ele não pode, senhor presidente, partir de uma intenção. Nós queremos chegar no fulano ou no ciclano. É isto que conduz e orienta a nossa conduta e o nosso procedimento, porque isso afronta,
senhor presidente, não é por opiniões pessoais do procurador, do juiz ou do ministro do STF, Gilmar Mendes, que um processo de criminalização de um partido político pode ser conduzido da maneira em que ele está sendo conduzido, e nós precisamos denunciar. E são inúmeros os juristas, os operadores de direito, que hoje assistem perplexos, senhor presidente, a maneira como este processo está sendo conduzido e que ontem foi revelado de maneira inequívoca pelo procurador. Mais do que isso, senhor presidente, eu quero dizer que nós temos absoluta disposição e interesse que estas investigações sejam conduzidas até o final. Mas não aceitamos, em nenhum momento, e não vamos nos cansar de denunciar a maneira seletiva, a maneira parcial como este processo está sendo conduzido. É um processo que, evidentemente, busca criar no país uma situação política, partidária. E a cada dia isto fica mais claro. E repito aqui, é o Gilmar Mendes a semana passada, é o Moro ontem, é o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, cada vez mais transformando a peça acusatória numa ferramenta de disputa política partidária no nosso país. E nós precisamos, diariamente, trazer à sociedade brasileira estas informações. Porque se isto não for feito, nós aceitaremos como algo natural, como algo aceitável, que esses procedimentos continuem ocorrendo, afrontando direitos e criando no país um processo absolutamente inaceitável da condução desta investigação. Eu quero aqui concluir dizendo que, do nosso ponto de vista, o doutor Sérgio Moro não é o único magistrado honesto e competente para investigar todas as suspeitas de corrupção no país. A decisão do ministro Teori Zavascki é uma decisão correta. Não se admite a violação do princípio do juiz natural e desrespeito ao Estado de Direito proposto pelo procurador quando se insurge contra o posicionamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E é isso que nós queremos deixar aqui registrado e, mais uma vez, denunciar esse processo de aparelhamento da estrutura investigatória da Lava Jato com um claro interesse político-partidário de criminalização do Partido dos Trabalhadores, do governo federal e do ex-presidente Lula, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço ao deputado Paulo Pimenta e passo a palavra para o último membro inscrito, deputado Altínio Cortes. Senhor presidente, eu quero usar o tempo de líder do PR.